Irmãos, nós vamos continuar o mesmo tema que domingo passado. Se você não esteve aqui domingo passado, nós pensamos sobre algo que faz parte da natureza de Deus. Você precisa conhecer esse aspecto da pessoa de Deus, certo? O tema que eu escolhi, um dos conceitos que a gente encontra no Velho Testamento para se referir a Deus, é o arrependimento de Deus. Tá? E a gente vai ler aqui na Bíblia, Jeremias capítulo 18. Vamos ler de novo esse texto de Jeremias, capítulo 18. Versículo 18 e 9. Jeremias capítulo 18, versículos 18 e 9. Então vamos ver. Se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que o veredito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém. O que nós tratamos aqui, meus irmãos, é sobre a questão da mudança de planos, certo? Você já mudou algum plano na sua vida? Você já mudou alguma atitude que você ia fazer e aconteceu alguma coisa, você voltou atrás? A gente pensou aqui sobre essa particularidade do homem, mas também que nós vemos no Velho Testamento acerca de Deus. E nós precisamos ter uma compreensão realmente assim, bem correta do significado dessa atitude de Deus que nós encontramos aqui na Bíblia. Como é que você interpretaria esses textos aqui que eu li? Irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria e poder, Ele se revelou para o homem, Ele se mostrou para que você, para que eu pudesse nos conhecer. Então, na vida cristã, uma das marcas é o conhecimento de Deus. Jesus disse que o conhecimento de Deus, o seu conhecimento é a vida eterna. Então, você que é um crente, você já reconheceu a necessidade de Cristo, você está vivendo a vida com Jesus, você precisa conhecer Deus. Essa aqui é uma palavra, arrependimento, que está dentro daquelas palavras que mostram a pessoa de Deus, certo? Muito bem. Irmãos, eu vou recapitular um pouquinho aqui. Olha. Tem duas palavras do Velho Testamento, em hebraico, traduzidas para o nosso português, que a gente vê na nossa Bíblia, dá arrependimento, se refere a arrependimento. Essa primeira palavrinha aqui, chuve, e ela significa voltar, virar para trás. E uma outra palavra também, essa aqui a gente tem esse texto, tá? E a outra é niham, e ela tem esse significado, sentir pesar, é uma tristeza profunda, certo? Essa palavra aqui é muito usada para Deus. E aqui esse texto de Gênesis capítulo 6 é o texto que fala, é a primeira vez que usa essa expressão se referindo de Deus, que ele se arrependeu de ter criado o ser humano, certo? E você precisa entender o seguinte: Deus, ele não se arrepende da forma como é o ser humano. Não é isso que diz aqui os autores do Velho Testamento. Quando eles usam essa expressão para Deus, não significa de que ele fez alguma coisa errada, aí disse: não acredito que eu fiz isso, vou voltar atrás, eu errei, vamos resolver agora de novo. Isso não acontece com Deus, certo? Não existe uma palavra que possa expressar melhor esse significado do português. Então, eles usam essas duas palavras e a gente precisa entender o contexto dela, porque tem todo o Velho Testamento, com vários
passagens da Bíblia, 60 palavras no Velho Testamento. São 40, 10 e 20 dessa daqui que nós encontramos falando acerca de Deus. E Deus, ele forma planos. E de repente há alguma coisa que acontece na vida do homem, e então ele decide alterar esse plano dele. Certo? Há uma mudança, uma orientação. Então, irmãos, fica claro aqui nesse texto que nós lemos, o autor desse livro, Jeremias, começa falando aqui nessa profecia sobre o oleiro que molda o barro do jeito que ele quer, e assim Deus nos faz com o seu povo. Você pode não perceber isso na sua vida, mas você está sendo moldado, trabalhado por Deus. Uma vez você ouve uma palavra de um amigo, de um parente seu, você lê alguma coisa, você assiste na televisão, você experimenta algo na sua vida, e Deus moldando, trabalhando com você. O único propósito é tornar você perfeito, certo? Muito bem, vamos ver aqui algumas fatos interessantes aqui desse texto, irmãos. Aquelas duas palavras, se a gente pudesse resumi-las, o significado delas seria esse, certo? Reviravolta no comportamento de uma pessoa que surge por uma reação emocional, por uma nova situação, certo? Então Deus, ele dizia que eu tenho um plano mal contra essa nação, destruir. E se essa nação ouvir, tomando conhecimento desse plano, ela mudar o comportamento dela, então eu vou me arrepender do que eu ia fazer, vou fazer outro plano para ela, vou mudar esse plano, certo? É muito difícil às vezes a gente entender Deus alterando os planos, mas você vai entender da seguinte forma: o que Deus vai fazer é sempre o melhor, certo? Ele é tão poderoso que ele tem capacidade, ele pode ter várias alternativas excelentes, certo? Ele pode escolher várias alternativas para o nosso bem. Okay? Então, aquelas duas palavras, como você vê no Velho Testamento, a palavra arrependimento de Deus, Deus se arrepender de alguma coisa, a verdade está dizendo isso, Deus mudando o seu plano para o bem do homem. Para o bem do homem. Não é de alguma coisa errada que ele fez, não é como nós, mas uma mudança de plano. Tá? Outra característica interessante, irmãos, desse texto é que nos leva a entender que Deus permite que o tempo seja real na sua vida. Então Deus, ele está acima da nossa realidade humana, mas ele se permite ser influenciado por aquilo que ele criou. Irmãos, essa é a capacidade do nosso Deus, movida pelo amor. Deus faz isso unicamente por amor a você, a mim, a todos nós, a raça humana. Ele se envolve, ele se deixa atingir pela nossa realidade, certo? E o ponto máximo desse se deixar atingir foi quando Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então Deus, ele, por amor a nós, ele está planejando algo, de repente ele para e faz outro plano. Então isso a gente começa a entender que Deus age também a nosso favor, dentro desse tempo real que nós conhecemos e vivemos aqui. Isso é importante você conhecer acerca da pessoa de Deus, o que ele faz na sua vida, certo? Vamos lá, vamos ver aqui essas outras implicações, irmãos, acerca do que Jeremias está falando aqui do nosso Deus. Primeira coisa, Deus age nas suas criaturas e recebe algo delas, certo? Você acredita nisso? Eu já estou falando aqui, Deus, ele ajuda você, ele cria oportunidades para você, ele abençoa a sua vida, ele estende bênçãos sem medida sobre a sua vida. É só você olhar para o seu corpo, para as suas capacitações. Você pode realizar tantas coisas que você nem imagina. E é Deus que proporcionou essa grande satisfação para o homem. Mas ele também se permite receber algo dessa sua criatura, como se Deus dependesse ou necessitasse de que alguém acrescentasse a ele alguma coisa. Deus é aquele que desce e se faz ali, irmãos,
junto conosco um relacionamento. Interessante isso aqui, irmãos. Quando há súplicas, quando você se prostra diante de Deus, começa a orar, você começa a se dedicar a Deus, a sua atitude, ela atinge a Deus, ele se permite ser atingido pelas suas atitudes, certo? Como a gente percebeu, se aquela nação, ao ouvir que vai ser destruída, ela muda de comportamento, é possível também que Deus altere o seu plano que ele ia fazer contra aquela nação, certo? Então, irmãos, tem duas atitudes aqui, quero que você lembre disso, duas atitudes que podem mudar os planos de Deus para o seu bem, certo? Arrependimento e intercessão. Irmãos, a maioria do que acontece na igreja é fruto de intercessão. De horas e horas, pessoas dedicadas à oração. As pessoas se convertem muito pela intercessão de alguém. As pessoas têm suas vidas transformadas pelas orações. Então, se você quer que haja alguma mudança na sua vida, ela vai ser alcançada por arrependimento daquilo que você faz de errado, reconhecimento do seu erro, das suas falhas, reconhecer que a sua vida não tem sentido sem Deus, não há lógica, não há como, não tem o menor cabimento a sua vida sem Deus. Isso pode mudar muitos dos planos de Deus e a sua oração, a sua intercessão. Veja que não é aqui uma questão assim, algo mecânico que você faça. Eu orei 100 horas, então a minha oração tem mais força do que a do Ezio, porque ele orou 99. Não tem nada a ver isso, mas é a sua disposição, o seu coração naquela hora que você está conversando com Deus, certo? Então, irmãos, as lágrimas, nas orações, elas podem significar um coração consciente de si mesmo, de Deus. Às vezes eu não sei se você já na oração, você se emocionou tanto a ponto de chorar. Às vezes tem música que emociona a gente tem aquela tristeza, uma alegria que faz a gente chorar. Uma realidade que você viu a mão de Deus, você chora. Então essas emoções, elas também atingem a Deus, certo? Elas atingem a Deus. E o que eu quero mostrar para você, essa parte positiva e também a parte negativa. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, porque elas, sendo atitudes ruins, elas também geram a ira de Deus sobre nós, certo? Da mesma maneira como Deus pode mudar o plano, é um plano que ele está sendo um plano de mal para o bem, Deus pode também permitir que algo mal mesmo aconteça na sua vida. Mas todo aquele bem que estava sendo projetado para você, ele pode ser desviado por sua própria atitude ruim, certo? O ser humano, ele vive numa lei imutável, porque ele vai colher o que ele plantou. É interessante, você já viu alguém querendo colher uma coisa que ele não plantou? Eu já vi gente fazendo isso. Ele quer uma família espiritual, mas ele não ensinou a pessoa a orar, a família a orar, ele nem orou. As pessoas nunca ouviram orar. Às vezes eu quero que a minha filha conheça a palavra de Deus, mas eu não leio a palavra de Deus para ela, eu não plantei. Como é que eu vou querer colher isso lá na frente? Hoje eu quero ter um bom emprego, mas peraí, os últimos 10 anos, o que você fez? Os últimos 10 anos, para onde você tem um bom salário, um bom emprego? O que aconteceu? Certo? Então, irmãos, as nossas atitudes, elas vão ajudar nessa colheita do dia de amanhã. Então não adianta você querer frutos se você não plantou a árvore, não cuidou, certo? Então, irmãos, Deus ele também pode mudar os planos para nós. Veja que a história de Israel conta bem claramente isso, certo? Olha, Deus tinha planejado tirar o povo do Egito para levar para a terra prometida, né? Tirar para ir para outro país, dar uma terra boa para o povo de Israel, certo?
Mas, irmãos, quanto tempo eles passaram no deserto? Foram 40 anos no deserto. Você imaginou? Se passar uma caminhada dessa, muita gente morreu, certo? Não era esse o plano de Deus. Era uma viagem muito mais curta. Mas, irmãos, aquele povo, entre muitas coisas, ele provocou a ira de Deus sobre eles. O povo de Deus, irmãos, não queria continuar seguindo a Moisés, queria voltar, fez coisas terríveis, como adorar o bezerro de ouro, e recebeu, irmãos, duramente esses castigos por conta da mudança de atitude. Você percebeu? Eles estavam no Egito e choraram, se arrependeram. Deus, vou chamar Moisés e vou tirar vocês daí. Mas de repente, irmãos, a coisa mudou, certo? E aí, por incrível que pareça, mais uma vez Deus tem planos de prosperidade e de paz para aquela nação. E assim, irmãos, Israel estava indo e voltando, até que chegou um ponto, irmãos, que não teve mais jeito. Aí isso acabou de uma vez, certo? Mas eu quero deixar claro isso para você também. Se você não tomar cuidado com as suas atitudes, os planos também podem ser alterados. Eu vou dizer uma atitude nossa, mas que causa grande indignação a Deus, certo? É a soberba. Meu irmão, se existe uma coisa que Deus se enche de ira, irmãos, de indignação, é a soberba, essa atitude de soberba. Se você se acha um super-homem, se você se acha superior às outras pessoas, se você tem um olhar altivo, se você considera que as pessoas são seres inferiores, está todo mundo aqui para lhe servir, e você maltrata, agride as pessoas, tem uma postura, aquela do pedestal, acima de todos e de tudo, essa é uma atitude que causa indignação, certo, a Deus. Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus se ira, e ainda bem que a ira de Deus é só um momento, certo? A ira de Deus é só um momento, mas eu quero deixar claro isso que existe na Bíblia. A ira de Deus é a indignação do Senhor. Irmãos, eu quero falar sobre futuro, um futuro aberto. Essa é uma das grandes dádivas de Deus. Você pode vir de uma família sem oportunidades, e você, como tem vários e vários casos, experiências, exemplos do nosso país, fora, pessoas que conseguiram mudar o seu futuro, mudar a sua história, o trabalho, visão positiva, e também a ação de Deus. Grandes transformações aconteceram na vida de pessoas que tinham uma história totalmente assim, terrível. Jamais essa pessoa ia ter um futuro bom, mas Deus agiu e mudou a história daquela pessoa. Essa é uma dádiva de Deus. Você hoje pode estar vivendo uma família que é um caos. A família é um caos. Ninguém se gosta, ninguém se respeita, é uma confusão danada. Você talvez olhe para a sua própria vida e diga: minha vida é uma desgraça. Eu estou perdido. Não consigo ver esperança para mim, meu Deus. Não há futuro para mim. Meu futuro é negro. E realmente é. Mas se há um arrependimento sincero, se há aquela busca de Deus, há também trabalho da sua parte, decisão, iniciativa, você pode ter o seu futuro alterado. Certo? Irmãos, Deus, Ele deseja um relacionamento com você. Ele quer se envolver com você, cuidar de você, levantar você, tornar você uma mulher madura, um homem maduro, acabar com sua imaturidade, tornar você um homem espiritual, uma mulher espiritual, que ama, que perdoa, que sabe ser manso, que ama as pessoas sem receber nada em troca, certo? Deus quer transformar a nossa vida. E para Ele fazer isso, Ele se permite se envolver na nossa vida, compartilhar a nossa vida e caminhar junto com você, e carregar nos braços naqueles momentos mais difíceis. Deus, olha, Ele é mais pessoal do que você imagina. Por mais que muitas vezes nós não vemos, por conta da nossa religiosidade, achar que Deus é imóvel,
estático, parado, insensível. Então você vai para uma coisa, né, para um culto assim, faz lá o que tem que ser feito, o que dizem para você fazer, volta para casa e espera que aconteça alguma coisa em seu favor. Não é relacionamento. Então, o que vai mudar muito é o quanto da sua vida tem Deus. Eu pergunto a você, o quanto da sua vida tem Deus? Quanto do seu tempo, da sua própria vida, tem ali o Senhor presente? Isso vai determinar muitas coisas na sua vida. Outra palavra importante aqui é a palavra fidelidade. Fidelidade. Eu coloquei um texto antes, em Êxodo, na palavra, a primeira palavrinha, chuva, no hebraico, que também traduzido para arrependimento de Deus. Sabe qual foi? Foi o momento em que Deus viu o povo adorando o bezerro de ouro lá no Sinai, lá no deserto, no pé do monte Sinai. Aí Deus disse para Moisés: olha, Moisés, agora não tem mais condições, desça aí, veja lá o que o povo está fazendo, adorando o bezerro de ouro. Moisés desceu, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. E aí, irmão, naquela hora Deus disse assim: Moisés, é o seguinte, eu vou acabar logo com todo mundo aqui, me arrependo aqui de ter trazido esse povo para cá, e eu vou agora fazer para você uma nova nação. Aí Moisés disse assim: não, senhor, não faça uma coisa dessa não. Ele intercedeu Moisés para aqueles homens. Ele pediu tanto, irmãos, suplicou tanto a Deus. Ele disse: te arrepende do mal, certo? Que o Senhor intenta fazer sobre esse povo. Aí Deus disse: eu não vou mais fazer isso. O Moisés, certo? O Moisés, Deus mudou o seu plano de novo, certo? Veja só, o que Deus, define essa mudança de plano de Deus, essa palavra aqui, fidelidade ao plano de salvação em qualquer situação. Vamos usar o contexto que acontecer na sua vida, Deus sempre vai agir em seu favor, mesmo se você receber um plano assim de mal na sua vida, é para o seu próprio bem, certo? É para o seu próprio crescimento, para a sua própria maturidade. Isso é incrível, irmãos. Eu quero deixar esse texto aqui em Joel, para a gente dar uma olhada nele. É um texto fantástico que tem na Bíblia. A gente dificilmente lê, certo? Mas eu quero que você me acompanhe aí no livro de Joel, Oséias e Joel. Você vê aí na Bíblia, o segundo profeta, a gente chama menor, né, o tamanho das profecias. Livro de Joel, no capítulo 2. Esse texto é fantástico. Preste atenção aqui. Você já encontrou aí? Tem na sua Bíblia esse livro aí? Tem, Diego? Encontrou aí? Tudo bem. Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Preste atenção. Se você não está com a Bíblia aí, olha só o que eu vou falar. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e Ele se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Então ele vai dizendo: santificai a congregação, dê-me o povo, se convertam. E quando ele diz assim, você tem que rasgar o seu coração em vez da sua roupa, é porque o povo judeu tinha uma prática, um costume de mostrar-se arrependido, rasgando as suas vestes, se indignando com alguma coisa. Ele dizia: rasgue logo o seu coração, reconheça que você errou. Deus pode mudar Israel. Irmãos, o que estava próximo aqui, mas o final da nação, certo? Existem planos de Deus que não vão mudar jamais. Isso que acontecer não vai mudar. Como, por exemplo, a volta de Jesus Cristo, né?
no cumprimento da lei de Deus, na salvação, na perdição daquelas pessoas que negaram a Deus, isso aí não muda. Mas os pormenores da sua vida estão nas suas mãos. Então Deus lhe diz: se arrependam e convertei-vos, porque Deus é um Deus misericordioso e compassivo. Ele está preso, irmãos, ligado a essa promessa. Mesmo na sua infidelidade, Deus é fiel. Mesmo que você caia, mesmo que você falhe, Deus permanece fiel na sua promessa de abençoar, de ajudar, de sustentar o ser humano, de salvar o ser humano. Então você sabe disso. Se um ser humano, uma pessoa, está no leito da morte, o camarada está assim nos 5 minutos finais da vida dele. Se aquele homem, não importa o que ele fez até aquele momento, se aquele homem crê em Jesus Cristo, reconhecer o seu pecado e aceitar Jesus naquela cama do hospital ali, Cristo Jesus vai tocar, ele vai entrar nele, ele vai ser salvo. Certo? Ele vai morrer, quando é os 5 minutos finais ele morre, mas quando ele abrir os olhos ele vai estar diante de Deus, vai ser salvo. É a promessa de Deus, a fidelidade de Deus para salvar o ser humano. Então você tem essa promessa na sua vida. Deus sempre vai realizar planos para o seu amadurecimento. Eu quero que você tenha isso na sua vida como uma máxima pela qual você vive, certo? Tudo que Deus faz na minha vida é para o meu bem. Aconteça o que acontecer, você vai estar vivendo uma verdade bíblica, verdade da pessoa de Deus. Irmãos, Deus na Bíblia chama Deus que é um Deus longânimo. Eu falei que Deus se ira, mas para chegar até essa ira, demora, certo? Não é por qualquer coisa. Ele diz aqui, ele é tardio em irar-se. E quando chega nesse ponto da ira de Deus, ela dura um só momento. A Bíblia fala, irmãos, que de manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Já pensou isso? Zera tudo e recomeça as misericórdias. Sabe por quê? Quando você falar em misericórdia aqui na Bíblia, é para livrar você do seu pecado que você faz, certo? Mentir, agir mal, certo? Misericórdia limpa você. Por isso que de manhã, quando você acordar, vai começar de novo, né? A vida já está de tanque cheio de misericórdia, certo? Não é para você pecar, certo? Se acontecer, você pode ter certeza que Jesus tem misericórdia por você. Perceberam aí, irmãos? Então aqui existe uma ideia, irmãos, que ela se estende aqui em todos esses livros dos profetas do Velho Testamento. E encerra aqui em Malaquias, essa palavra aqui, você precisa ler comigo. Siga em frente aí na sua Bíblia, vai para Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. Deus é um Deus que mantém o seu propósito para convosco. Malaquias 3, 6 e 7. Malaquias 3, 6 e 7. Olha, preste atenção aqui, ó. Deus diz assim, Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Perceberam aqui? Deus diz, olha, eu não mudo. Lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Talvez você fez um aborto. Você está sentindo a pior das criaturas. Meu Deus. Deus não quer nem mais olhar para a minha cara. Deus, eu machuquei uma pessoa que eu amava. Eu cometi um crime. Eu fiz algo terrível. E o pior, eu continuo fazendo. Eu acho que Deus vai acabar comigo. E a gente se afasta de Deus e quer
achar que pode viver sem Ele. Senhor, acho que o Senhor não estava nem aí para mim, eu já errei muito, eu vou seguir a minha vida só agora. Não tem jeito. Nunca pense isso, porque a Bíblia diz aqui: Deus não muda. Ele nunca vai chegar a um ponto que Ele vai dizer: olha, aí já foi demais, amigo, não dá mais, fique aí, eu vou ficar aqui, adeus. Deus jamais vai dizer isso a você. Ele vai estar pronto para estender a mão dele para você. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus está pronto para perdoar você. Você reconhece que precisa dele, você quer a direção dele na sua vida, você reconhece que precisa de perdão, você quer tirar a culpa da sua mente. Alguém aqui vive carregando a culpa de alguma coisa que fez. Eu falei do avô, lembrei agora, irmãos, sabe, eu trabalhei muito tempo com adolescente. Tinha uma moça, ela tinha 17 anos, ela tinha feito 2 abortos. Eu estava lá no meio da gente. Eu nunca na minha vida ia imaginar isso. Eu pensei, aquela moça estava ali no nosso grupo. Mas por mais que a gente falasse de Jesus, da graça, ensinasse, ela no fundo do coração daquela mulher, ela achava que Deus tinha feito assim: ah não, 2? Não podia até perdoar, mas 2 não dá. Então, fique aí para a igreja, se eles não aceitarem você, tudo bem, mas eu estou fora. E ela tinha essa coisa, tá certo? E que Deus não tinha mais chance com ela. Infelizmente, as pessoas rejeitavam, as que sabiam de um preconceito com ela na igreja. Então, irmãos, eu quero que você entenda isso. Não importa o que você fez, é a hora que você chegar a se arrepender. Crer nesse Deus que não muda. Eu não mudo. Deus é fiel. É interessante a gente ver aqui um Deus que não muda e um Deus que muda. Você chegou para Ele, Ele aceita e recebe. Muda os planos. Aquele fruto mal que você ia colher amanhã, Ele tira. Não, não vai mais tomar esse fruto mal, não. Vai receber agora o fruto bom. Deus, Ele é assim. Deus é assim. Esse ponto aqui eu quero encerrar dizendo que você pode depender 100% dele. Você pode confiar 100% dele. Certo? Encerrando aqui, irmãos, qual o significado de perfeição para você? O que é perfeição para você? Qual a sua ideia de perfeição? O Salmo 115. O Salmo 115. Ele fala, irmãos, dos ídolos que muitas pessoas constroem para adorar, para prestar culto, constroem imagens e pedem e dizem: salve fulano tal, glória fulano tal. E aqui nesse texto fala disso, Salmo 115, ele diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. Venhamos, confia no Senhor. Então, muita gente hoje confiando no fulano de tal, ciclano, e construindo imagens, e se ajoelhando perante essas imagens, e na ideia israelita, o imperfeito era aquele que não mudava, o imóvel. Aquela estátua, aquela imagem lá, ou daquele Deus que tinha naquela época, eles olhavam aquele ali e diziam: esse aí é imperfeito. Ele não se mexe, não faz nada, imóvel. Deus para eles era outro tipo, né? Outra ideia, tudo ao contrário aqui. Deus fala, Deus age, Deus responde a oração, Deus é vivo e atuante, certo? Isso era a ideia deles de perfeição. Porque a gente tem até uma ideia que se arrasta há muitos anos, muitos séculos, de perfeição ser uma coisa que não muda, né? Certo?
Mas nessas ideias aqui, que eu estou tratando para o povo de Israel, falava de Deus, Deus era aquele que se relacionava, que amava, certo? E quem ama, você tem que muitas vezes conceder, realizar concessões, abrir mão de muitas coisas por amor. Deus é um Deus que age dessa forma. Ele não se isola, não se prende. Irmãos, o máximo dessa revelação de Deus se deu na pessoa de Jesus. Naquela história do bom samaritano, Jesus fala desse samaritano que ele viu aquele homem caído na estrada, e o texto diz assim: e se encheu de compaixão. Ele está falando dele mesmo. Jesus se encheu de compaixão diversas vezes. Ele estava andando na boa. De repente ele viu uma situação. Um homem, por exemplo, um cego, Bartimeu, estava caminhando e aquele homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem gritava, insistia. E tudo foi. Jesus parou, movido por compaixão. Depois ele voltou para aquele homem, curou aquele homem. Ele se deixa atingir pelas nossas orações. Deus, ele não se isola, Deus. E Jesus, eu lembro vários textos aqui onde Jesus se alegrava quando a pessoa se arrependia. Lembra de Zaqueu? Ele disse: olha, eu me arrependo de toda minha desonestidade, eu vou restituir todo o meu roubo. Jesus, olha, esse aí também, filho de Abraão, a alegria que Jesus sentiu pela vida de Zaqueu, arrependido. Quando Jesus chorou por Jerusalém, ele olhou para a cidade, ficou triste, ele sabia do que estava para acontecer. O povo que negou a Jesus, não creio nele. Jesus, certa vez, olhou para a multidão e se encheu de compaixão por aquela multidão. Sabe o que ele fez? Tão cansado já da viagem, ele fez o inesperado. Ele foi lá no meio da multidão e curou todos os enfermos e doentes, aquelas pessoas endemoniadas, ele expulsou os demônios. A Bíblia registra isso várias vezes à pessoa de Jesus. Movido por intensa compaixão, grande compaixão, ele mudava os seus itinerários e seus planos para curar e salvar o ser humano. Dá-lhe pode comer, certo? Uma multidão aqui, com fome, esse pessoal vai morrer pelo caminho. Vamos dar de comida para ele. Então vou multiplicar esse povo que tem aqui. Esse é o Jesus que nós conhecemos, que nos olha e se enche de compaixão e muda a nossa história. Você quer receber esse Jesus na sua vida? Todos esses textos aqui do Velho Testamento, eles falam de Jesus. Quando ele veio aqui na terra, ele foi desse mesmo jeito, exatamente igual como Deus fazia no Velho Testamento. E ainda hoje ele está fazendo isso. Você quer agora reconhecer que precisa dele? Você quer que Deus haja com você dessa forma aqui? Você quer fazer essa mudança na sua vida? Você quer mudar a direção da sua vida? Você quer que Deus mude os planos de maus, os maus planos que Ele tem sobre você? Você quer que Deus tire os frutos ruins que estão se aproximando de você? Peça, creia. Eu quero fazer esse apelo a você esta noite. Se arrependa, se converta. Tome uma decisão definitiva de se aproximar de Cristo Jesus. Ele vai estender a mão para você. Pode ser que você aceite agora, pode ser que você aceite mais tarde, mas quanto antes é melhor. E nos fale, nos procure. Tome essa decisão agora, em nome de Jesus.